Quando eu e Jorge decidimos abrir nosso mercado no bairro, há quase uma década, mal sabíamos o tamanho do desafio que estava por vir. Eu tinha 33 anos e ele 35, e éramos um casal cheio de sonhos e promessas. Nossos primeiros meses foram de pura dedicação. Nós dois trabalhávamos até tarde, arrumando as prateleiras, conversando com os poucos clientes que vinham e tentando entender como fazer o negócio crescer. Era um esforço diário, mas a cada venda realizada, sentíamos que estávamos no caminho certo. O mercado era a nossa esperança de um futuro mais seguro, uma vida de conquistas que imaginávamos construir lado a lado. Com o passar do tempo, nosso trabalho árduo começou a render frutos. A clientela foi crescendo e muitos moradores do bairro se tornaram clientes fiéis. A gente sabia o nome de todos, de suas preferências e os produtos que costumavam levar. Muitos clientes elogiavam o atendimento e alguns até vinham para bater papo enquanto faziam as compras. Esse contato próximo era algo que nos diferenciava e, aos poucos, começamos a perceber que tínhamos criado mais do que um simples comércio. O mercado era um ponto de encontro, um lugar de confiança no bairro. Toda manhã, ao abrir as portas, me sentia orgulhosa do que havíamos conquistado. A rotina era intensa, mas compensadora. Enquanto Jorge cuidava da parte mais burocrática, eu ficava responsável pelo atendimento e pela organização das prateleiras. Meu dia começava antes mesmo de o mercado abrir, garantindo que tudo estivesse no lugar, limpo e pronto para receber os clientes. Mesmo que os dias fossem cansativos, ver nosso trabalho funcionando como planejado nos dava uma sensação de realização que não tinha preço. Sentíamos que nossa vida estava sendo construída tijolo por tijolo e cada centavo que entrava significava mais uma peça do nosso futuro. Foi então que percebemos que muitos clientes estavam perguntando sobre a venda de carne. Percebemos ali uma oportunidade. Além de alimentos básicos e produtos de higiene, podíamos agregar um açougue ao mercado, tornando-o ainda mais completo para os clientes. A ideia foi amadurecendo e, após muita conversa e planejamento, decidimos investir no novo setor. Era um passo ousado, mas tínhamos confiança de que era a escolha certa para expandir nosso negócio. Decidimos contratar um açougueiro para dar início ao projeto. Queríamos alguém experiente, que soubesse manejar carnes com habilidade e confiança. Foi então que encontramos Mauro, um homem de 50 anos com mais de 30 anos de experiência em açougues. Ele tinha uma presença marcante, um jeito de quem dominava o que fazia e sabia como lidar com clientes e cortes de carne. Logo na entrevista, ele demonstrou um conhecimento profundo e percebemos que ele era a escolha ideal para somar ao nosso negócio. Sua contratação foi um passo importante e estávamos animados com o novo rumo que nosso mercado tomaria. A presença de Mauro trouxe uma energia nova ao mercado. Ele rapidamente ganhou o respeito dos clientes e também dos outros funcionários. Suas mãos firmes, o olhar seguro enquanto manejava as facas e cortava as carnes. Era como se ele tivesse nascido para aquilo. Eu o observava trabalhando, fascinada pela habilidade e pela confiança que exalava. Enquanto Mauro se destacava, comecei a notar um contraste entre ele e meu marido. Jorge era um homem inteligente, organizado e de mentalidade mais moderna, mas não tinha o mesmo porte físico ou a mesma presença que Mauro transmitia. Jorge era magro, de postura mais reservada e sempre preferia focar na parte administrativa. Eu sabia que Jorge tinha seu valor e que ele também contribuía muito para o sucesso do mercado. Mas comecei a enxergar Mauro de uma maneira diferente. Sua masculinidade era evidente, algo que eu não percebia em Jorge da mesma forma. Com o tempo, Mauro e eu nos tornamos próximos. Ele era divertido, sempre contava histórias engraçadas e sabia como lidar com as dificuldades do dia a dia. Nos intervalos, conversávamos sobre a vida e ele compartilhava suas experiências de anos de trabalho. Essa amizade começou a preencher um espaço que eu nem sabia que estava vazio, e passei a esperar por esses momentos de conversa, de risadas e de cumplicidade que foram se formando entre nós. Os dias foram passando, e eu percebia que minha admiração por Mauro crescia a cada encontro. Em comparação, meu casamento com Jorge parecia cada vez mais apagado. A rotina, que antes eu acreditava ser o pilar da nossa vida, agora me sufocava. Jorge e eu mal tínhamos tempo de conversar sobre coisas que não fossem o mercado. E o que antes era uma parceria parecia ter se transformado em obrigação. O amor que eu sentia por ele havia se tornado um afeto distante, como se a chama entre nós tivesse se apagado sem que eu notasse.
A presença de Mauro me fazia sentir viva de uma forma que eu não sentia há anos. Ele exalava uma força e uma energia que faziam o meu coração bater mais rápido. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo comigo, mas cada vez que o via trabalhando, sentia um calor inexplicável, uma mistura de admiração e desejo que me assustava e ao mesmo tempo me seduzia. Passei a observá-lo com mais frequência, notando cada detalhe de seu trabalho. Cada movimento de suas mãos enquanto cortava a carne com precisão e segurança. Um dia, Jorge e eu tivemos uma discussão séria. Ele achava que eu estava gastando demais com a organização do mercado, reclamando dos fornecedores que eu havia escolhido. Fiquei indignada com a acusação, afinal, eu sempre me dedicava ao máximo para escolher o melhor para o nosso negócio. Jorge estava estressado e parecia não perceber o quanto eu me esforçava para manter tudo funcionando. Aquela conversa se transformou em uma discussão intensa e acabamos ficando dias sem nos falar. Meu orgulho e minha frustração com ele me deixaram desolada e eu comecei a questionar até onde valia a pena lutar por um casamento que parecia tão desgastado. Durante aqueles dias de silêncio, senti um vazio que Mauro, de certa forma, preenchia. Eu sabia que não era correto alimentar aquele tipo de sentimento, mas me sentia cada vez mais atraída por ele. Mauro era um homem direto, prático e seguro, o que me fazia questionar as inseguranças e a rigidez de Jorge. Ele parecia ser tudo o que faltava no meu casamento, e esse pensamento começava a me consumir cada vez mais. Foi numa sexta-feira, dia de pagamento, que algo mudou entre nós. Eu costumava chamar os funcionários para minha sala um a um e fazer os pagamentos diretamente. Era uma rotina que mantínhamos para garantir que tudo corresse com organização. Quando Mauro entrou na minha sala para receber o pagamento, senti uma onda de ousadia, algo que eu nunca tinha sentido antes. Olhei para ele e, sem pensar nas consequências, tirei uma nota de 50 e fiz um pedido que até eu me surpreendi ao fazer. Pedi que ele tirasse a camisa. Mauro me olhou com um leve sorriso, como se já esperasse algo assim. Sem hesitar, ele tirou a camisa, revelando o corpo marcado pelo trabalho. Senti meu rosto esquentar e o coração acelerar. Antes que pudesse pensar, me aproximei e toquei seu peito, sentindo a textura da sua pele quente sob meus dedos. Nossos olhares se cruzaram e, naquele momento, qualquer hesitação que eu tinha sumiu. Sem resistir, o beijei, entregando-me ao desejo que havia reprimido por tanto tempo. Foi intenso, algo que eu não experimentava há anos, e ali, naquele instante, senti que algo havia mudado para sempre. A partir daquele momento, nós dois sabíamos que nada mais seria igual. Ele me puxou para mais perto, foi tirando a minha roupa, e ali, no meu escritório, deixamos o desejo tomar conta. Era um alívio e uma loucura, uma mistura de sentimentos que parecia preencher cada vazio que eu sentia. Após beijos intensos, ele me colocou em cima da mesa do escritório, abriu minhas pernas e entrou em mim de forma vigorosa e potente. A sensação estava tão prazerosa que ele teve que tapar minha boca com a mão para que não ouvissem meus gemidos de excitação. Eu sabia que aquilo poderia ser um erro, mas não consegui evitar. Depois de tanto tempo, finalmente senti que estava viva novamente, e Mauro era o responsável por isso. O peso da realidade logo voltou, mas não me arrependi. Mauro saiu da sala sem dizer nada, mas nossos encontros secretos estavam apenas começando. Eu sabia que haveria mais momentos como aquele, e a ideia de revivê-los me dava uma nova perspectiva sobre minha própria vida. Com o passar dos dias, nossos encontros se tornaram frequentes. O pagamento de Mauro virou nosso ritual secreto, e a cada encontro a intensidade só aumentava. Toda vez que ele vinha à minha sala, sentia um frio na barriga, uma ansiedade que eu não conseguia controlar. Era como se naquele momento eu me libertasse das amarras do casamento, das responsabilidades e da rotina. Ele me fazia sentir desejada, e essa sensação era algo que eu não tinha mais com Jorge. Com Mauro, eu me sentia viva, segura, e isso era irresistível. Esses encontros secretos passaram a ser o ponto alto dos meus dias. Cada vez que Mauro vinha receber o pagamento, eu sabia que teríamos aquele momento de intimidade que, de alguma forma, me preenchia. O desejo reprimido e a tensão que cresciam entre nós faziam com que cada encontro fosse mais intenso do que o anterior. No início, ainda havia uma pontinha de culpa, uma consciência de que eu estava traindo Jorge. Mas aos poucos, essa culpa foi se dissipando, deixando espaço apenas para o prazer e para a sensação de ser desejada.
algo que meu casamento já não me oferecia há muito tempo. Com o tempo, nossos encontros passaram a ter um significado mais profundo para mim. Não era apenas o desejo físico. Mauro representava uma liberdade que eu não tinha com Jorge. Quando discutia com meu marido, encontrava em Mauro uma válvula de escape, uma forma de esquecer os problemas e aliviar o peso das cobranças que Jorge fazia. Nosso ritual de pagamento se tornou quase um jogo. Quando as brigas em casa aumentavam, eu dobrava o valor do pagamento, como se aquilo fosse uma maneira de me recompensar pela frustração que sentia com meu casamento. Não sei onde essa história vai acabar. Vivo cada dia sem pensar no amanhã, esperando pelo próximo encontro, pelo próximo toque, pelo próximo momento em que posso ser eu mesma, sem as máscaras do casamento e das responsabilidades. E então, você gostou dessa história? Espero que você tenha aproveitado cada segundo. Se ficou curioso para saber mais, você sabe o que fazer. Dê um like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo futuro. Diga-me nos comentários o que você achou. Eu adoraria saber o que você pensa. Até a próxima, estarei esperando por você.